Os cientistas estimam que 200 espécies são extintas por dia. Para você ter uma ideia, isso significa que ao final desse episódio, 3 espécies devem ter desaparecido do planeta. Vamos falar sobre o assunto? Tá na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Estamos na 6ª extinção em massa no planeta Terra. As chamadas listas vermelhas mostram que 21% das espécies estão em risco de desaparecer. Para tentar recuperar a natureza desse prejuízo, cientistas precisam criar prioridades. É basicamente ter que escolher quem tentar salvar primeiro. Infelizmente, pela magnitude do problema, a gente não tem nem recursos financeiros nem recursos humanos para tratar de todos os problemas que surgem nesse momento. Então, o que a ciência da conservação tem feito é um processo de priorização, muito similar ao que acontece na emergência de um hospital. Então, os enfermeiros e os médicos, eles conhecem, né, a saúde da pessoa, a anatomia, tudo para identificar quais são os casos mais urgentes e que, se não forem tratados rápido, pode levar o paciente ao óbito, e aqueles que podem esperar mais um pouco. Em biologia, a gente faz um pouco similar. A gente tenta estudar quais são as espécies que têm uma necessidade urgente e que, se a gente não cuidar delas logo, elas provavelmente vão ser extintas em pouco tempo, e aquelas que podem, às vezes, esperar um pouquinho mais para receber alguma atenção por parte dos cientistas. Não é só o risco de extinção que é levado em conta nessa ordem de prioridade. A ideia é preservar a biodiversidade de espécies, mas também de funções e conexões. Por exemplo, os mamíferos têm várias estratégias reprodutivas. Os placentários são gerados numa placenta no corpo da fêmea. É o caso dos seres humanos e de outras 4.000 espécies. Já os ornitorrincos também são mamíferos, mas gerados em ovos, por isso chamados de monotremados. Igual a eles, só existem outras 3 espécies de mamíferos. Se eu perco uma espécie de placentário, a estratégia reprodutiva ainda está muito preservada em vários outros grupos. Essa informação biológica está presente. Se eu perco o ornitorrinco, eu posso perder toda uma linhagem de estratégia reprodutiva dentro de mamíferos. Eu não vou ter mais a possibilidade de mamíferos se reproduzirem através, né, de ovos, por exemplo. E nessa história, até o pequi pode correr risco. O queridinho de muitos pratos, principalmente em Goiás, não está em extinção. O problema é que um certo morcego pode ficar em perigo. A Leucophila dekeyseri, o nome científico do morcego, é o polinizador do pequi. E é uma espécie que está começando a ficar com populações bastante reduzidas e potencialmente ameaçada de extinção. Então, por exemplo, a produção de pequi, como essa espécie é o principal polinizador do pequi, a produção de pequi, se essas populações diminuírem muito, também podem começar a sofrer com isso no futuro. O morcego está na lista de prioridade feita por pesquisadores da UFG, incluindo o professor Daniel, que mostra quais mamíferos precisam ser foco dos trabalhos de conservação nos próximos anos. E aí, na verdade, a gente fez todo um ranqueamento, a gente analisou todas as espécies nacionais e fez uma espécie de lista de priorização. Dentro dos mamíferos, a gente tem espécies que são altamente prioritárias, ou seja, elas estão ameaçadas de extinção e têm um papel ecológico ou, né, uma função, um histórico evolutivo bastante singular e importante, mas que elas não estão protegidas em nenhuma unidade de conservação, e tem poucos estudos sobre elas. Isso levanta para a gente um alerta bastante sério, né? Qual que é o risco de se perder espécies, professor? A gente corre uma série de riscos, na verdade. A gente pode estar perdendo espécies, né? O nosso conhecimento sobre o planeta, sobre a biodiversidade, o conhecimento científico, ele vai ficar faltando alguma coisa, porque se a espécie foi extinta antes de ser descrita, a gente nunca vai conhecer ela. E outra coisa que a gente associa é o que a gente chama de perda de oportunidade. A gente tem, por exemplo, indústria farmacêutica, a gente tem diversos fármacos que são derivados. Hoje em dia a gente produz eles através de processos industriais, mas o composto foi descoberto através de pesquisas com organismos biológicos, né? A gente descobriu o composto e, a partir do momento, fez um processo para sintetizar. Enfim, se a gente está perdendo espécies sem conhecê-los, a gente pode estar perdendo oportunidades no ramo farmacológico, no ramo de cosméticos, enfim. Extinção é uma coisa natural. Desde que o mundo é mundo, literalmente, espécies surgem e desaparecem. O problema de hoje é a velocidade em que isso acontece. Como que a gente tem tanta biodiversidade hoje em dia? Historicamente, o normal é que as taxas de surgimento de espécies são maiores do que as taxas de extinção. Então, ao longo do tempo, a gente vai acumulando espécies no planeta.
Durante 5 períodos, né, essa balança se inverteu. As taxas de extinção ficaram maiores do que as taxas de especiação e o ganho, né, na verdade a gente teve uma perda líquida, a tendência foi de perder espécies. A última grande extinção em massa, a mais famosa, que a maior parte das pessoas conhece, é a do final do Cretáceo, que extinguiu os dinossauros. A ciência já tem há uns 2 anos publicado trabalhos que comprovam de que a gente já está no 6º evento de extinção em massa, e a diferença deles para os anteriores é que é causado principalmente pela ação humana. Mas nessas outras 5 extinções em massa que ocorreram anteriormente, a vida não desapareceu, mas como ela se reorganizou depois, foi de uma maneira muito diferente do que estava antes. Então nós, como espécie, a gente já sabe quais são as consequências de um processo de extinção em massa. Provavelmente a gente vai ter, né, uma perda muito grande de espécies, uma perda muito grande de serviços ecossistêmicos, como por exemplo, a gente está tendo problemas de água atualmente no Rio de Janeiro, né, problemas de enchente, enfim, todas essas coisas estão conectadas, né? E ao perder espécies, isso começa a gerar consequências também para a qualidade de vida da nossa espécie no planeta. Ainda dá tempo de reverter. A gente está nos 45, já está nos acréscimos do segundo tempo, mas a gente pode reverter, talvez não, mas a gente pode minimizar os impactos do que está vindo por aí. Basicamente conservando. Basicamente conservando. E para conservar a gente precisa estudar. Isso aí. No próximo bloco a gente conta como é que a ciência descobre novas espécies espalhadas aí pela natureza. Já voltamos. A ciência conhece, já identificou e descreveu 1,5 milhão de espécies, mas a expectativa é de que existam entre 10 e 100 milhões espalhadas por aí. Ainda tem muita coisa para se descobrir e isso é super importante para a conservação, afinal a gente preserva o que conhece. A taxonomia é uma importante área das ciências biológicas que busca conhecer e catalogar, estudar melhor cada espécie. A professora Sara tem estudos nessa área, não é isso, professora? Conta pra gente, quanto a gente conhece da natureza? Em termos de conhecimento real, nós conhecemos em torno de 10% de todas as espécies conhecidas. É bem pouco. É muito pouco. É muito pouco. Para alguns grupos, são grupos maiores, estudados tradicionalmente, como por exemplo mamíferos, o número muito difícil a gente ver novas espécies sendo descritas, com exceção de morcegos e pequenos roedores, mas no meu universo, que eu estudo insetos, então a gente tem espécies novas sendo descritas diariamente de todos os grupos. Aqui na UFG mesmo, na nossa coleção, a gente tem um monte de espécies novas por serem descritas, material novo que a gente tem coletado no Cerrado, e que nós, professores, juntamente com os alunos, estamos trabalhando para dar nome, para divulgar esse material e para tornar essas espécies então conhecidas, que o processo é um pouquinho longo. Nós conhecemos pouco porque existem muitas espécies, né? Nós somos uma espécie, a espécie humana, no universo aí que pode ser de 100 milhões. E porque existem poucas pessoas que trabalham com isso. Aqui nós formamos taxonomistas, mas os taxonomistas, quando formados, têm que assumir posições de trabalho no país. Então eles vão trabalhar ou em instituições universitárias de ensino superior ou nas instituições de pesquisa ou nos museus, que também são poucos no Brasil. Então isso também vale para o resto do mundo. Então nós costumamos chamar isso de lacuna linneana ou uma crise do impedimento taxonômico. Há muito mais espécies descritas do que nossa capacidade de conhecê-las e descrevê-las. A professora Sara trabalha na observação de insetos, mais especificamente estes bem pequenininhos. O material pode tanto ser material proveniente de coleções, como a gente tem visto aqui, material que tem já depositado nas coleções, que foi coletado por outros pesquisadores e está hoje guardado e curado nessas coleções, ou a gente pode escolher uma área-alvo, que é uma área que nunca foi estudada, ou que seja uma unidade de conservação que não existem os dados, e fazer os trabalhos de campo. Então a gente vai para o campo, coleta o material com técnicas específicas de coleta, traz esse material para a universidade e como o material é muito pequeno, com auxílio de lupas e microscópios, a gente estuda e identifica esse material. Então ele é feito a posteriori, depois da etapa do campo. Depois que o material vem para a instituição e ele é comparado com o material que já está depositado nas coleções do Brasil e do exterior, se for constatado que é uma espécie nova, aí esse material tem que ser formalmente descrito.
Então ele é fotografado, hoje em dia é essencial que você tenha uma fotografia em alta resolução. Ele é descrito morfologicamente, em detalhes, todas as características do animal. Um exemplar é selecionado para ser depositado em coleção, que é o exemplar que recebe as etiquetas rosinhas, chamado de holótipo, ele vai fixar o nome. E os outros exemplares a gente pode distribuir para as coleções do Brasil e do exterior, dependendo da quantidade de exemplares que vier. Mas isso só tem validade a partir do momento em que o artigo é publicado numa revista internacional ou nacional que tenha abrangência na comunidade. De nada adianta um monte de espécies novas aqui nos armários da UFG se elas não passarem por esse processo de publicação e divulgação dos dados, incluindo fotografias, ilustrações e um exemplar depositado na coleção. Segundo a professora, as maiores coleções de insetos são as do Museu de Londres e do Museu de Paris. Eles têm, inclusive, material brasileiro, porque historicamente é comum cientistas fazerem pesquisas aqui e levarem o material para outros países. No Brasil, perdemos a maior coleção que tínhamos, no incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Temos coleções também aqui na UFG, mas são coleções iniciantes em que nós estamos começando a aportar material do Cerrado e espécies novas descritas aqui das unidades de conservação do Cerrado. Conta mais um pouquinho, professora, dos exemplos que vocês vêm encontrando aqui com pesquisas na UFG. A gente já coletou registros novos de famílias que não tinham conhecimento para a América do Sul, agora a gente conhece. Nós já coletamos famílias que tinham sido dadas como extintas, material que foi descrito em 1910, 1930, que nunca mais foi coletado, nós estamos coletando agora recentemente. Legal. Temos muitos registros novos de gêneros e inúmeros registros novos de espécies. O que a gente tem feito, aqui trabalhamos em conjunto eu e o professor Wellington, nós mantemos aqui na UFG o material que é do nosso grupo de estudo e o material dos outros grupos a gente está distribuindo para pesquisadores no Brasil inteiro, para a gente tentar publicar esses dados o mais rápido possível. Professor, como no ecossistema, na biologia, tudo está muito conectado, os insetos são essenciais também, né, para esse funcionamento, inclusive para a alimentação humana, né? Isso, nenhum ambiente está em harmonia ou em equilíbrio sem a presença dos insetos e dos artrópodes em geral, porque eles exercem desde papel de detritívoros e associados à matéria em decomposição, isso vale para vários grupos, como agentes polinizadores essenciais para a produção de frutos e até mesmo a produção agrícola. Então, nenhum ambiente está em equilíbrio sem a participação dos insetos. Então, vamos conhecê-los. Vamos conhecê-los. A UFG está aberta a todos, nós temos coleções e exposições anuais aqui. Estudantes de todas as idades são muito bem-vindos. Quem quiser vir, conhecer, aprender como se faz, a UFG está de portas abertas para receber todos vocês. Eu sou Miriam Marmontel, líder do grupo de pesquisas em mamíferos aquáticos do Instituto Mamirauá e trabalho com as duas espécies de botos da região, o boto vermelho e o boto tucuxi. Esse trabalho é feito em parceria com 4 outros países da região, Peru, Colômbia, Bolívia e Equador. Inclusive, nós acabamos de retornar de uma expedição transfronteiriça que partiu de Iquitos, no Peru, até São Caetano do Sá, no Brasil, passando por um trechinho de fronteira de Colômbia com o Peru, em que diariamente 12 pesquisadores se revezavam a cada hora na observação e na tomada de dados de presença e número de botos ao longo desse trajeto, que foi de cerca de 900 quilômetros. Ao final, nós tivemos uma contagem semelhante entre as duas espécies, quase 400 indivíduos foram avistados, mas esse ainda não é o número final, nós temos que fazer uns cálculos para chegar a uma abundância. E nós já fazemos, isso é parte de um esforço maior em que nós mostramos diversos rios da região, porque a Amazônia é muito diversa, né? Tem diferentes águas, diferentes químicas de água e abundância de alimento. Então nós fazemos essas amostragens para depois ter um panorama geral da região toda. No próximo bloco, você vai ver como a matemática também tem pesquisas na área de conservação de espécies. E tem ainda o casulo de ideias. Não sai daí!
matemática também se interessa em estudar sobre a conservação de espécies. O professor Valdivino, do Instituto de Matemática e Estatística, tem um trabalho sobre estratégias de conservação em casos de catástrofe. Professor, conta pra gente. Tudo começou a partir de um outro artigo e vocês quiseram analisar ele mais aprofundadamente, uma outra hipótese para ele, né? Sim, a gente trabalha com modelos de sistemas de partículas e dentro dessa área a gente encontrou alguns artigos que trabalhavam com a questão da colonização e colapso e com a questão da dispersão. A gente começou a ler um artigo e nesse artigo chamou a atenção de que, mediante algumas hipóteses colocadas lá na situação, a dispersão era uma boa estratégia de sobrevivência, sempre naquele modelo colocado, né? Para entender, vamos imaginar que aconteceu uma catástrofe onde uma população de animais vive. Incêndio, por exemplo. O artigo que o pesquisador da UFG comentou aponta que a melhor solução sempre seria os animais saírem daquele lugar depois do que aconteceu e se dispersar. Mas o modelo da pesquisa da UFG mostrou que nem todas as vezes essa seria a melhor escolha. Bom, mas uma coisa que a gente averigou é que ali não era considerada a disputa por espaço, né? Então, indivíduos que sobreviviam a catástrofes migravam e sempre encontravam espaço, né, para criar novas colônias. E a gente pensou, será que se a gente colocar a competição por espaço, vai continuar ocorrendo esse fenômeno da dispersão ser uma boa estratégia de sobrevivência? Como é que a matemática faz essa análise aí, para a gente tentar entender se a dispersão funciona ou não? No nosso caso, o que a gente fez? A gente montou um modelo, né, onde a gente considerou que as populações cresciam de acordo com uma determinada taxa, né? Então você tinha ali indivíduos nascendo numa taxa, e a gente considerou que de tempos em tempos aleatórios você tinha catástrofes. E para simplificar o problema, a princípio, a gente considerou que quando havia catástrofe, cada indivíduo que era submetido à catástrofe tinha uma probabilidade que a gente chamou P de sobreviver. E para simplificar o problema, a gente considerou que quando o indivíduo sobrevivia, cada um deles, né, que sobrevivia, eles tentavam migrar para vizinhanças, só que a gente limitou essa quantidade de vizinhanças, a gente chamou de M, era um número que representava a quantidade de localidades para onde os indivíduos poderiam ir. E a gente colocou também que se indivíduos migrassem juntos para a mesma localidade, havia ali uma competição e só um conseguia criar uma população ali. A competição, né, pelo lugar ali. Exatamente, a competição. Então, os nossos resultados, basicamente, eles comparam um modelo onde os indivíduos sobrevivem e ficam quietos com modelos onde os indivíduos sobreviventes migram. Os pesquisadores identificam se a dispersão é melhor ou não em função da probabilidade que o indivíduo teria de sobreviver à catástrofe e da quantidade de lugares para onde ele poderia ir depois. Tudo isso baseado na teoria da probabilidade. Assim, essa é uma estratégia de grupo, né? Assim, no nosso modelo, a gente analisa assim, todo grupo age de uma maneira ou de outra, né? Então, nas situações onde a probabilidade que o indivíduo tem de sobreviver ao colapso é muito grande e a quantidade de vizinhanças disponíveis para ele migrar é pequena, o melhor é não dispersar. Agora, na situação onde a probabilidade que ele tem de sobreviver ao colapso é pequena e a quantidade de vizinhanças que ele pode ir é grande, a ideia é dispersar. Como você falou, é algo bem específico da matemática. Específico. E aí, como é que a gente pode pensar, como é que seria, professor, eu queria saber de você se existe essa possibilidade, se existem trabalhos nesse sentido, de pegar essa probabilidade, esse trabalho da matemática e talvez levar isso a campo e ver de fato como é que isso funcionaria em comunidades, em populações em campo. Os modelos que a gente tem, digamos que eles ainda carecem de ser melhorados no sentido de tornar as situações mais reais, né? O que acontece na matemática é que quando você torna o modelo mais complexo, fica difícil você fazer conta. Então, assim, os modelos que a gente tem, eles ainda são simples, mas eu tenho visto nos últimos anos, tem surgido bastante artigos no sentido de tornar as situações mais complexas e próximas do real. Agora, uma vez que esses modelos estão publicados na literatura, aí o trabalho de campo já envolve lidar com dados, né? Aí é preciso você trabalhar com inferência estatística para coletar os dados, escolher as variáveis corretas,
verificar os resultados obtidos, testar os parâmetros dos modelos, né? A ideia é tornar esses modelos cada vez mais complexos e próximos da realidade, né? Porque uma vez que eles estejam próximos da realidade, fica mais fácil alguém da área de ciência biológica, alguém da estatística, pegar dados reais e testar se o modelo se adequa. O que aconteceu com os dinossauros lá atrás e por que hoje em dia ainda tem espécies desaparecendo? O Kenzio, de 9 anos, sabe. É hora do Casulo de Ideias. Oi, meu nome é Kenzie e eu tenho 9 anos. Por que será que os dinossauros sumiram da Terra? Porque caiu um meteoro. E foi há muito tempo ou foi há pouco tempo? Muito. Será que hoje em dia também acontece de alguns animais sumirem, desaparecerem? Acho que não. Não. Só se eles morrerem, por exemplo, alguém matar e várias outras coisas, né? Já ouviu falar assim, esse animal está ameaçado de extinção? Já. Extinção é que ele está morrendo, todos deles estão morrendo. Você já aprendeu na escola alguma coisa sobre animais em extinção? Já. Eu lembro assim que a gente assistiu um documentário que falava que os animais, que as pessoas, quer dizer, elas desmatavam as florestas e para construir seus terrenos, para criar gado. Manda um recado então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de desmatar. Na verdade, a gente pode desmatar, mas depois a gente tem que plantar de novo. O Viver Ciência de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.